Boa noite, galerinha do YouTube, tudo bom? Felipe aqui que fala, bem-vindos a mais um vídeo, hein? Bom, galera, então hoje meu grupo veio falar sobre o século de ouro espanhol, tá? Esse momento, essa época tão importante aí pra Espanha, principalmente num ponto de vista do teatro, né? Um ponto de vista teatral. Foi uma época muito importante. A gente vai falar sobre a peça A Vida é um Sonho, que também foi uma peça muito importante pra época. Então é isso aí, vou falar um pouco sobre a dramaturgia aqui, falar sobre alguns atores, alguns dramaturgos, falar quais eram as inspirações do pessoal da época. Então vamos lá. Foi uma época que ocorreu entre os séculos XVI e XVII, tá? Eles foram chamados de séculos de ouro da literatura espanhola. O período mais brilhante dessa época é o que compreende os últimos 30 anos do século XVI e os primeiros 30 do século XVII, tá? Então, do ponto de vista do teatro, foi a grande época clássica da Espanha, claro. Foi aquela época em que o teatro nacional atravessou um período cuja importância é comparado à da Grécia Antiga, por exemplo, é comparável à Inglaterra Elisabetana, é comparável à França Clássica. Então, na Espanha, como nos outros países europeus, o teatro sim formou-se nas igrejas. Os primeiros espetáculos eram cerimônias, textos litúrgicos ali, sendo os cônegos, diáconos e subdiáconos os primeiros atores. Meu Deus, Felipe, que é isso? Eu não entendi nada do que você falou agora, meu Deus do céu, PQP! Calma, jovem, calma, jovem. Vou ajudar. Os cônegos, eles eram um presbítero que vivia ali sobre uma regra da igreja cristã. Eles tinham que realizar algumas funções litúrgicas, tá? Algumas coisas mais solenes na igreja. Os diáconos já é um termo mais aplicado aos clérigos das igrejas de origem cristã. E aos subdiáconos é um termo que a gente pode dizer que era um ministro sagrado, tá? Que tinha ali diversas funções na religião cristã. E algumas dessas funções eram funções litúrgicas também. Então esses caras fizeram parte dos primeiros atores da época do século de ouro, tá? Então, obviamente, durante todo o século XVI, como o teatro se formou nas igrejas, o drama religioso ele continuou muito forte, ele continuou a ser cultivado, principalmente sob a forma de autos sacramentais, que é basicamente são peças teatrais alegóricas, tá? De um ou mais atos, e foi isso que fez cultivar esse drama religioso. Mas já no final do século XVI, a gente já contava com algumas alterações. Então já tinha uma introdução de elemento que era completamente alheio à igreja. Ou seja, já começou a surgir algumas manifestações teatrais que já não faziam parte da religião, já não faziam parte da igreja católica, já eram diferentes, já falavam sobre outras coisas. Então, ao lado desse teatro religioso, começaram a coexistir algumas formas de teatro profano também, como a égloga pastoril, farsas cômicas, peças alegóricas e até textos imitados do teatro italiano. Então esse teatro profano era basicamente o quê? É um teatro com uma ideia mais cômica, mais moralizante, tem um caráter popular, por assim dizer, tá? Aliás, interessante a gente frisar que a influência italiana na formação teatral da Espanha foi muito grande. Então, assim como foi na França e na Inglaterra, a Itália teve um peso muito grande nessa parte desse século de ouro espanhol, tá? Então, algumas situações mais características da comédia italiana, por exemplo, umas cenas noturnas, confusões de personagens no escuro, foram habituais nas comédias de capa e espada. Então essa parte da Itália veio bem forte e influenciou bastante a parte do século de ouro espanhol. Então era mais ou menos assim que rolava a dramaturgia da época, desse século de ouro espanhol. Começou no século XVI com um peso muito grande da igreja, uma forma da igreja poder trazer mais fiéis, entendeu? Ensinar, falar sobre sua própria religião. Mas com essa formação também veio a parte de um teatro mais profano. Então também veio uma parte mais moralizante, uma parte mais cômica, uma parte mais de ironia ali. Então a dramaturgia da época já estava dividida em dois, então já tinha algo mais religioso, que era o mais forte sim da época, mas também tinha uma parte mais alheio à igreja ali, mais separado dessa religião, tá? Eu vou falar alguns nomes aqui que talvez sejam interessantes. São caras grandes desse século de ouro espanhol, tá?
Então vou só citar um nome, vou falar um pouco sobre o que eles eram, que pode ser uma curiosidade pra gente, né? Então na época teve o Félix Lope de Vega, tá? Ele que foi um dramaturgo, um autor de peças teatrais e poeta espanhol, tá? Ele foi o fundador da comédia espanhola, olha que interessante, um dos mais prolíficos autores da literatura universal, tá? E o mais interessante do Lope de Vega é que ele tem uma origem de uma família muito modesta, isso é bem falado nas biografias dele, porque é interessante, na época o teatro não era algo meio elitizado, assim, então ter um cara grande, assim, de uma família modesta é muito interessante. A gente tem o Tirso de Molina, tá? Que seu nome verdadeiro, na verdade, era Frei Gabriel Teles, tá? Ele foi um religioso espanhol que se destacou como dramaturgo, poeta e narrador do barroco. Então olha que interessante, essa parte da literatura também se misturando ali, muito presente no século de ouro espanhol. E foi um dos caras muito grandes também, já nessa parte de religião, né? Então ele já não era uma parte de um teatro mais profano, era algo mais religioso, né? Um dramaturgo mais religioso. Fazia parte da igreja, inclusive. A gente tem o Juan Ruiz de Alarcón. Aí você fala assim, nossa, Felipe, mas esse nome não é muito espanhol. Não é mesmo. Ele é mexicano, na verdade, olha que legal. Mas ele, mesmo sendo um dramaturgo mexicano, ele foi para Madrid, ele foi para Espanha, tá? Inclusive o lugar de falecimento dele foi lá, tá? E ele foi muito, muito grande ali na época do século de ouro espanhol, tá? Então ele tem algumas peças, La Verdade Sospechosa, ele tem livros, e ele foi muito grande no século de ouro espanhol, mesmo sendo mexicano, então, o que é muito legal, muito interessante. Temos também o Guillem de Castro, tá? Que foi um dramaturgo espanhol também, nessa mesma idade de ouro da Espanha. Ele foi um membro ilustre dos Nocturnos, que é uma versão em espanhol das academias na Itália ali. Então, de novo, a Itália é muito presente no século de ouro espanhol, e os dramaturgos espanhóis fazendo versões de peças da Itália na Espanha. E deixei por último, pra gente já dar uma introdução e pro nosso grupo aqui, um dos mais importantes, o Calderón de la Barca, né? O Pedro Calderón de la Barca. Foi um dramaturgo, um poeta espanhol. Seu pai tinha um cargo administrativo ali na corte, ou seja, um cara meio elitizado, né? Uma família acomodada. Ele era jesuíta, né? Estudou pelo menos no colégio de jesuítas. Então, ele foi o cara que é importante aqui pra gente. A gente vai falar sobre uma peça dele chamada A Vida é um Sonho, também muito interessante. Então é isso, é mais ou menos assim a dramaturgia que era na época, foi mais ou menos assim que ocorreu tudo, deu uma leve introdução, temos alguns nomes interessantes, e bora falar do Calderón de la Barca, bora falar da Vida é um Sonho. Muito obrigado. Agora eu passo pro próximo do meu grupo. Vou falar agora sobre o autor, tá, dessa época, que é o Pedro Calderón de la Barca, que viveu de 1600 a 1681. Ele nasceu em Madrid, também morreu lá. Onde ele ficou atento aos problemas essenciais do mundo. De uma certa forma, ele foi filósofo existencialista, pela reflexão sobre o homem e as condições humanas da época. Então, ele foi aí que surgiu, né, nessa época. Um dos textos que ele fez foi a peça A Vida é Sonho. Existe uma peça de teatro de um grande dramaturgo espanhol, de quem recebi uma grande influência. Ele se chamava Calderón de la Barca. E ele fez uma peça chamada A Vida é Sonho. E vejam que coisa curiosa. Ele usa nessa peça o mesmo tipo de estrofe que os nossos cantadores usam. Os nossos cantadores receberam isso pela tradição oral, não sabem nem quem é Calderón de la Barca. Mas eles fazem
Ó, é uma estrofe belíssima, bem armada. Ó, eu vou mostrar nas mãos, para vocês saberem como é, para vocês verem o dom de improviso que tem os nossos poetas. Mas eu vou dizer primeiro o verso de Caldeirão. Repare, o primeiro verso tem que rimar com o quarto e o quinto. O segundo tem que rimar com o terceiro. O sexto e o sétimo tem que rimar com o décimo. E o oitavo tem que rimar com o nono. Pois bem, às vezes a pessoa tem que improvisar. E tem que respeitar. Se ele não fizer isso, ele está desmoralizado. E A Vida é Sonho, resumidamente, é assim: o príncipe, existe um príncipe, chamava Segismundo, que quando a mãe dele ficou grávida dele, veio um profeta e disse ao seu pai, né, o rei, que ele seria ele seria uma pessoa, seria do mal. O autor, o Adriano Suassuna, usou uma palavra que ele seria nefasto, ou seja, uma pessoa maldosa, uma pessoa seria uma coisa ruim, né, na vida do rei. Então o rei manda construir uma torre, e aonde ele deixa esse príncipe trancado por mais de 20 anos. E chega uma hora que o rei tenta dar uma chance para ele. Fala, não, vou tentar ver como que vai ser, né? Vou dar uma chance pro príncipe, pro Segismundo. E ele vai lá, e tem uma pessoa que cuida, né, dele. Ele não fica lá sozinho. Ele tem uma pessoa, o Clotaldo, que é a única pessoa que ele tem convivência. E eles dão tipo um chá, alguma coisa para ele adormecer, né? Então ele dorme e eles tiram o Segismundo lá de dentro e levam pro reino, onde ele acorda como um príncipe. Só que aí quando ele começa, né, a viver a vida de príncipe, ele começa a fazer coisas do tipo, ele matou uma pessoa, né? Então assim, aí o rei vê que não é possível deixar ele lá como rei, como príncipe. Então ele adormece o príncipe de novo e manda ele pra torre de novo. E aí o que acontece? Resumidamente, o que a peça quer dizer em si? O que é real e o que não é? O príncipe ficou com essa dúvida: o que ele viveu era real ou o que ele estava vivendo ali era real? Porque quando ele acordou, o rei falou que era tudo um sonho, né? Que ele nunca tinha vivido naquela torre. E agora ele volta para a vida que ele tinha e agora falam que é o contrário. Então assim, ele ficava pensando, o que é real e o que não é, né? Então, o que quer dizer, o que essa peça, o que esse texto traz pra gente de interessante? Foi feito na época do teatro barroco, no século XVII, no ano de 1635. A era do momento na cultura da Europa, muito boa, né? Tinha acabado de surgir a ópera, enfim, foi uma época bem bacana. O Calderón de la Barca, ele tinha um cuidado muito grande com o texto. Ele tem uma estrutura que praticamente os autores de hoje não faz mais, não tem mais. É algo da linha de Shakespeare, né? Uma das entrevistas que eu vi falando que ele usa mais ou menos a linha de Shakespeare. E esse projeto foi feito para se trabalhar com áudio, então ele é muito rico na questão formal, tá? E então é um texto que a gente vive, olha só, foi feito em 1635, né? Faz quanto tempo isso? Quantos séculos atrás? E a gente for parar para pensar, por exemplo, a gente vê muito esse negócio de fake news, o que é real, o que não, né? O que é notícia real, o que não é. Instagram, quem é o real dono daquela conta do Instagram, quem não é. Tem muito disso hoje em dia. E
tem a questão também da crueldade, do poder. Então, assim, de tanto tempo atrás para hoje, a realidade continua a mesma. Então, tem um cuidado, né? Uma estrutura de texto muito real e que a gente tem até hoje. Né? O que é verdade, o que não é, o que é ilusão, o que é criado na nossa mente. Por exemplo, a gente vive muito, a gente cria muita coisa na nossa cabeça, a gente tem uma ideologia de muita coisa e no final não é bem aquilo. Então, assim, até a questão também que a gente está passando no momento agora, esse negócio da quarentena, a gente está preso também, né? Então a gente está vivendo um pouco o que o Segismundo viveu lá dentro dessa torre. Então, o que é real, o que não é, o que está acontecendo. Eu tô indo dormir e às vezes eu paro para pensar, falo, gente, isso é real, nunca imaginei isso acontecer comigo. Isso é uma coisa mundial, né? Não é só aqui com a gente que tá acontecendo. Então, vale muito para nossa reflexão hoje. É um texto bem legal, que o que mais me chamou a atenção é essa relação que já tinha naquela época e tem até hoje, e agora na quarentena que a gente está parando para pensar, parando para refletir muita coisa, né? O poder também, esse negócio do rei com o poder daquela época, de fazer isso com o príncipe, e o poder do governo hoje em dia que tem, a relação entre a diferença da questão financeira entre as pessoas. A gente está colocando isso da desigualdade, que já tem desde aquela época, que ainda a gente continua tendo, né? Essa dualidade de coisas, de personalidade, de notícias, enfim, no geral. Eu acho que A Vida é Sonho traz muito isso, muita reflexão, né? Do que a gente está vivendo, que a gente já viveu, que a gente ainda vai viver, né? O que é real, o que não é. Então eu vou terminar com um poema que fala sobre... o poema chama A Vida é Sonho. É certo? Então reprimamos esta fera condição, esta fúria, esta ambição, pois pode ser que sonhemos, e o faremos, pois estamos em um mundo tão singular que o viver é só sonhar, e a vida, ao fim, nos imponha que o homem que vive sonha, o que é até despertar. Sonha o rei que é rei, e segue com esse engano mandando, resolvendo e governando. E os aplausos que recebe, vazios, o vento escreve, e as cinzas a sua sorte, e a morte talha de um corte. E a quem queira reinar, vendo que há de despertar um negro sonho da morte. Sonho rico sua riqueza, que trabalhos lhe oferece. Sonho pobre que apodrece uma miséria e pobreza. Sonho triunfo preza, sonho que o triunfo preza. Sonho que a luta e pretende. Sonho que agrava e ofende. E no mundo, em conclusão, todos sonham o que são. No entanto, ninguém entende. Eu sonho que estou aqui, de correntes carregado, e sonhei em que o outro estado mais lisonjeiro me vi. O que é a vida? Um frenesi? O que é a vida? Uma ilusão? Uma sombra? Uma ficção? O maior bem é tristonho, porque toda a vida é sonho. E os sonhos, sonhos são. A Vida é Sonho é uma peça teatral do dramaturgo e poeta espanhol Pedro Calderón de la Barca. Sua primeira apresentação foi em 1635. A história conta as aventuras de Segismundo, que era o filho renegado de Brasílio, o rei da Polônia, que quando nasceu foi trancado em uma torre.
e o seu único contato com o mundo externo era Clotaldo, seu guardião e fiel servo do seu pai. No século XVII, as pessoas levavam os presságios muito a sério. Ok, ainda hoje tem gente que vai a cartomantes e coisas do gênero, mas naquela época a coisa era bem diferente. E era o suficiente, por exemplo, para o personagem da peça de Caldeirão de la Barca decidir que o seu filho deveria crescer isolado do mundo numa prisão, pelo perigo que representava. A ideia do rei Brasílio surgiu depois de alguns pesadelos com a sua mulher durante a gravidez. E além de tudo, a criança veio ao mundo num dia de eclipse. Até o sol se apagou quando o menino nasceu. Portanto, o melhor era botar mesmo o menino numa masmorra preso numa torre e evitar que ele se transformasse no tirano que parecia estar vindo. Por exemplo, o próprio fato do rei ter a possibilidade de decidir se iria prender alguém a vida toda dentro de uma torre mostra o quanto de poder tinham os governantes daquela época. A ideia de que a vida é sonho, ela era enunciada pelo próprio protagonista, no trecho mais famoso da peça. Eu sonho que estou aqui de correntes carregado e sonhei que em outro estado mais lisonjeiro me vi. O que é a vida? Um frenesi? O que é a vida? Uma ilusão, uma sombra, uma ficção. O maior bem é tristonho, porque toda vida é sonho, e os sonhos, sonhos são. A ideia é que só a vida fora do mundo é verdadeira, o mundo que vemos é uma ilusão. É como se a gente estivesse aqui sem ver o que importa realmente face a face. E não é só o ideário religioso que está retratado ali. O Caldeirão de la Barca, ele também representa as disputas políticas da época. E a peça é um exemplo tremendo de poesia barroca bem escrita. E ainda hoje, ela prende muito o leitor. Porque afinal, é assim que são os clássicos. São escritos para o público de uma época, mas dizem tanto sobre a gente que acabam ficando para sempre. Começando pelo teatro espanhol medieval, ele era apresentado em grandes carros, igual aqueles carros alegóricos de escola de samba. Eram grandes carruagens, grandes plataformas. Enquanto faziam seu percurso, a multidão acompanhava indo para assistir. E não era um teatro como a gente conhece hoje, com falas, danças, movimentos. Eles eram apresentações de quadros vivos, uma coisa mais estática, que representava os movimentos, algumas cenas importantes. Aqui a gente vê algumas imagens que representavam o teatro nessa época. Na Espanha, como nos outros países europeus, o teatro formou-se nas igrejas. Os principais espetáculos eram cerimônias e textos litúrgicos. Entre os séculos XVI e XVII, houve uma intensa produção artística na Espanha, onde grandes obras, por exemplo, de Dom Quixote de Miguel de Cervantes, foi publicada pela primeira vez. A primeira grande obra dramática, ela surge nessa época e chama La Celestina, que conta a história de amor entre Calisto e Malibeia. Ele é um burguês que se apaixona perdidamente pela moça e ela é filho de um nobre e rejeita o amor de Calisto. Então, na esperança de obter ajuda, ele procura por Celestina, que é dona de um prostíbulo e também uma espécie de casamenteira. Mas no decorrer da história, eles dois acabam se apaixonando perdidamente. E uma grande diferença entre o teatro medieval e o teatro nacional é que o teatro medieval tinha como tema, ele abordava mais a religião, cenas religiosas. E o teatro nacional, ele trazia mais a vida cotidiana das pessoas para o palco. Pegava figuras populares e apresentava ali o seu dia a dia. Uma coisa que se eles fossem mais real, sabe? Como se eles fossem mais comum. Alguns atores de destaque dessa época, eles faziam os textos mais para serem cantados. Temos o Gil Vicente, ele foi o maior produtivo autor teatral da Península Ibérica, até metade do século XVI.
Ele é considerado o pai do teatro empírico. Ele é autor de grandes obras, como a farsa de Inês Pereira e Os Autos da Barca. Nós temos também o Calderón de la Barca, que escreveu 70 atos sacramentais. E Tirso de Molina, que é o criador do famoso Dom Juan, aquele galanteador de todas as mulheres. As representações teatrais, elas aconteciam de domingo, de 2 ou 3 vezes por semana. Acontecia logo antes da quaresma, que era o período em que os curralhos eles ficavam fechados. Haviam espetáculos assim todos os dias, começava às 2 da tarde no inverno e às 3 horas no verão. Primeiro havia um espetáculo de prólogo em verso, onde eram explicadas as cenas que iriam ser apresentadas e onde também se faziam as ilusões aos acontecimentos do momento, né? Já no intervalo, eles costumavam apresentar pecinhas curtas e engraçadas, ao mesmo tempo que eles cantavam e dançavam músicas de época. Corrales era um nome que se dava a locais fechados lateralmente. No início eles não tinham teto. Aqui nessa imagem a gente vê como que era um curral nessa época. O pátio, que era no caso a plateia, era o lugar mais barato, e ali o pessoal assistia aos espetáculos de pé. Só os homens podiam entrar no pátio. As mulheres elas ficavam numa galeria alta, que se chamava La Cazuela, lá no fundo do teatro, em frente do palco. Os cenários eram os mais simples possíveis, e as mudanças de lugar eram anunciadas pelos próprios atores ou cômicos. Na Espanha, desde o século XVI, era permitido às mulheres trabalhar como atrizes, coisas que na Inglaterra só ocorreu depois da Restauração, e na Alemanha a partir do século XVIII. Tínhamos o curral primitivo, o curral de Almagro, Com a morte do Calderón, começou a decadência do teatro espanhol, e o que teve como consequência também da decadência política e militar do país. Desse modo, chega o fim do século de ouro e suas experiências teatrais, tendo criado definitivamente a verdadeira tradição clássica espanhola.